E aí, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo aí? Bom, para quem não me conhece, quem é novo aqui no canal, meu nome é Daniel Araújo, sou professor de matemática e de raciocínio lógico. E hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre matemática financeira, tá certo? Está perto aí de sair o concurso do Banco do Brasil, muita gente se preparando aí para o concurso, né? E para essa área financeira, cai muito concurso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de forma geral, tá certo? Então, o que eu tenho aqui preparado para vocês é uma aula sobre a parte da matemática financeira. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre o sistema de amortização. Existem dois sistemas de amortização. Existe o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, o Price. Tá legal? Hoje eu separei aqui um pouco duas questõezinhas para a gente conversar e resolver sobre o sistema de amortização constante. Depois eu volto aqui em outro momento, respondo questões e converso com vocês sobre o sistema de amortização francês. Tá bom? Mas hoje quero conversar com vocês sobre o sistema de amortização constante, beleza? Olha só, olha na tela aí, vamos conversar um pouco, acompanha a leitura aqui comigo, ó. Gente, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Olha só o que tem aí, ó. Sistema de amortização constante. Vamos entender como é que isso aí funciona, tá? O sistema de amortização constante, o SAC, opa, deixa eu voltar lá. Se tem as suas características. Olha só, o sistema de amortização constante, como o nome induz, a amortização é sempre a mesma ao longo do tempo. Ou seja, a amortização ela é constante, tá bom? Sendo o primeiro item a ser calculado. O valor total é o valor total dividido pela quantidade de prestações a serem pagas. E os juros, o valor monetário, é calculado em cima da taxa de juros aplicada ao valor do saldo devedor. Já a parcela, na tabela SAC, é resultado simplesmente da soma entre a amortização e juros. Beleza? Deu para ler aí? Agora olha aqui para mim. Olha só. Entenda uma coisa. Existe uma diferença entre o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês. No sistema de amortização francês, eu tenho ali as minhas parcelas constantes. As minhas parcelas eu pago sempre a mesma parcela. No sistema de amortização constante, não. O que eu tenho ali pagando constantemente é a amortização, porque a minha parcela nesse sistema SAC ela será decrescente. Vocês já viram aquelas questõezinhas questões que eu digo do dia a dia, onde você observa o financiamento de uma casa, onde as prestações elas são decrescentes, quanto mais o tempo passa, menos você paga? Pois é, as prestações elas são decrescentes, os juros também ele é decrescente e a amortização ela é constante. No sistema de amortização constante funciona desse jeito. Então, repetindo, parcelas decrescentes, nós temos ali um juros também decrescente e o que é constante é a amortização, tá bom? Olha só aqui, ó, rapidinho. É mais ou menos assim que funciona, ó. Eu tenho aqui as minhas parcelas, olha só. Eu tenho aqui, ó, a parcela 1. Vou tentar fazer aqui. Não sou muito bom de desenho não, pessoal, mas aqui vai dar para vocês entenderem rapidamente, ó. Aqui eu tenho a parcela 1, aqui eu tenho a parcela 2 e aqui eu tenho a parcela 3. Isso aqui no sistema de amortização constante, tá certo? Onde aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho a amortização. Aqui é o que é amortizado. Na primeira parcela é esse tanto aqui, amortização. Na segunda parcela é esse aqui. Na terceira parcela é esse aqui. Perceba que a amortização ela é a mesma, ela não decresce, tá? Ela é constante. Aqui é os juros, ó. Aqui é os juros da minha parcela, tá bom? Observe que os juros ele é decrescente. Então a minha parcela ela é decrescente junto com os juros, mas a minha amortização ela é constante, tá certo? É assim que funciona o sistema de amortização constante. Eu vou apagar aqui porque eu vou precisar desse espaço para a gente responder uma questãozinha, tá? Olha só o que diz essa questão aí, uma questãozinha da SES Gran Rio, tá?
para administrador. Um empréstimo de R$1.000 a taxa de 10% ao ano será pago em 5 prestações anuais. O valor da primeira prestação a pagar pelo sistema de amortização constante e o saldo devedor após esse pagamento serão em reais igual a quanto? Gente, como a minha amortização ela é constante a minha amortização, não tem muita fórmula no sistema de amortização constante não, é mais para você pensar um pouco, mais para você raciocinar, tá? Então, se eu tenho aqui ó, o valor total, a minha amortização será o valor total dividido pela quantidade de prestações que eu tenho, 5. Ó, são 5 prestações e o empréstimo ele foi de R$1.000, tá bom? Então, aqui nós vamos ter uma amortização de 200, né? R$200. Então, durante as minhas 5 prestações, estarei sempre amortizando R$200, tá? A pergunta é, o valor da primeira prestação a pagar pelo sistema de amortização constante e o saldo devedor. Gente, olha só. A minha amortização aqui, ó, 200, né? 200. Como a minha taxa de juros, olha só, a taxa de juros aqui, ó, 10% ao ano. Então, na minha primeira prestação, a taxa de juros, não esquece que ela incide sempre em cima do saldo devedor. Na minha primeira prestação, olha, vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aqui, a amortização foi 200. Beleza. Quanto vai ser os juros da primeira prestação? Os juros da primeira prestação vai ser 10% do saldo devedor, que no caso é 1.000. Ele está devendo R$1.000. Certo? Então, nós vamos ter uns juros aqui de R$100. Ele vai ter aqui uns juros de R$100. Tá certo? Ó, os juros é 100. E quanto é que vai ser a minha primeira prestação? A prestação número 1 vai ser o que eu pago de juros, né? Mais o que eu amortizei. Certo? Ou seja, a minha primeira prestação, ela será, o primeiro juro será 100 e foi amortizado quanto? Foi amortizado 200. Certo? Então, a minha primeira prestação, ela será de R$300. Certo? Então, a primeira prestação, ó, R$300. Tá bom? A primeira prestação. E o saldo devedor após esse pagamento? Gente, o saldo devedor, se eu paguei R$300, né, pessoal? Mas só foi amortizado quanto? Só foi amortizado 200. O saldo devedor é o total, né, menos a amortização. Então, eu vou ter aqui um saldo devedor de o total R$1.000, menos o que eu amortizei, que foi 200, certo? Então, eu vou ter aqui um saldo devedor de R$800. Tá legal? De R$800. Deu para entender? Então, novamente, olha só. A primeira coisa que eu calculo aqui, ó, a amortização, que é o valor total dividido pelas prestações, 200. Então, eu amortizei R$200. Os juros, ele é em cima do saldo devedor. Certo? Os juros é em cima do saldo devedor. Então, foi um juro de 10% em cima de 1.000, que vai dar 100. Então, os juros da primeira prestação, ele é 100. Então, a minha primeira prestação vai ser o que eu amortizei mais os juros que eu paguei. Então, os juros 1 mais a amortização, eu vou ter aqui R$300 na minha primeira prestação. E o saldo devedor, pessoal, se eu amortizei, eu não amortizei 300. Eu paguei 300, mas eu só amortizei 200. 100 que eu paguei foi juros. Amortizei 200. Então, o saldo devedor, é claro que é R$800. Beleza? Deu para entender? Nós vamos conseguir entender isso bem melhor com o segundo exemplo. Vamos lá. Olha o que diz aí esse segundo exemplo. Ó. Uma dívida de R$600 vai ser paga pelo sistema de amortização constante em 3 prestações. Olha só, são 3 prestações mensais sucessivas. A primeira começando um mês após o empréstimo de R$600. Então, eu já sei aqui que R$600 é o meu total. Se a taxa de juros compostos for de 2% ao mês, a terceira e última prestação terá o valor em reais de quanto? Bora lá, pessoal. Ó. Quanto é que vai ser a amortização aqui? A amortização ela é constante, tá? A minha amortização ela é constante. Então, eu vou pegar aqui, olha só, 600, certo? E dividir pelo total de prestações, que é, no caso, 3, certo? Então, eu vou ter uma amortização aqui de R$200. Beleza.
Como é que isso vai funcionar? Observe só a partir daqui. Ó. O meu juros 1 será a taxa que é de 2%, ó, 0,02, em cima do saldo devedor. Quanto é que é o saldo devedor? É R$600. Beleza? R$600. Então, aqui, eu vou ter um juros de quanto? Um juros de R$12. Beleza, então a minha primeira prestação, pessoal, a prestação 1, ela será de quanto? De amortização, 200, mais 200, mais os juros, R$12. Então, eu vou ter aqui uma prestação de R$212, a primeira, certo? Ah, e a segunda prestação, presta atenção, ó, vai ser o quê? Lembra que a taxa de juros, desde lá do juros simples, tá bom, pessoal? Ela sempre incide em cima do saldo devedor. Quando eu for pagar a segunda prestação, eu já amortizei R$200. Se eu amortizei R$200, eu estou devendo quanto? 800. Eu estou devendo quanto? 400, né? Era 600 a dívida. Já amortizei 200, então estou devendo 400. Então, quanto é que vai ser os juros aqui? O juros vai ser 2% de R$400. Isso vai dar o quê? R$4. R$8, perdão, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Isso vai dar R$8. Né? Então, a minha prestação número 2, ela será de quanto? Pessoal, se a amortização ela é constante, eu sempre amortizo R$200, né? E aí eu só somo com os juros que eu paguei naquela prestação. E aqui eu vou ter R$208. E aí perceba que a prestação ela é decrescente. A prestação ela está decrescendo. O que é que vai acontecer aqui na terceira prestação? Eu vou pagar 2% de quantos reais? Lembra, os juros ele é sempre em cima do saldo devedor. Já paguei 200 na primeira, já amortizei 200 na primeira, amortizei 200 na segunda, então eu já amortizei R$400. Se a minha dívida é de 600, eu vou ficar devendo aqui, o meu saldo devedor será de R$200 apenas. E 2% de R$200, pessoal, R$4. Então a minha prestação número 3, ela será o que eu amortizo sempre de forma constante, mais os juros que eu paguei aqui, que no caso é R$4. Então, eu vou ter aqui R$204. Tá certo? O que a questão pede? A terceira e última prestação. Ó, observe só, R$204. Tá bom? Deu para entender? Gente, olha só. Eu consigo responder essa questão de uma forma diferente. Eu consigo, de forma direta, né? Achar esse 204 aqui, ó. Porque ele quer a terceira e última prestação. Ele não quer a terceira e última prestação? Pessoal, eu sei que a minha prestação, a terceira e última, vai ser a amortização mais os juros da terceira prestação. Não é isso? Então, eu já calculei a amortização. A amortização é quanto? A amortização é R$200. Beleza, já calculei. Quanto é que vai ser os juros da terceira prestação? Sem você precisar fazer tudo isso aqui que eu fiz em vermelho. Bom, você tem que analisar o seguinte. Se você está na terceira prestação, é porque você já pagou duas. Se você amortiza R$200 em cada uma, então você já pagou R$400, porque você já pagou duas. Se você já pagou R$400, você deve quanto? Deve 200. Né? É o que eu estou devendo. Então, os juros vai ser em cima desse saldo devedor. Os juros é de 2% em cima dos R$200 aqui. Esse R$200 aqui é o saldo devedor. Aqui é o saldo devedor. Certo? Esse R$200 aqui é a amortização. Então, eu vou ter aqui uma parcela número 3 igual a 200 mais 2% de 200 vai dar 4. E nós vamos chegar de forma mais direta lá no 204. Deu para entender? Beleza? Se você perceber, você vai entender também que todo esse sistema de amortização constante funciona como uma progressão aritmética. Funciona como uma progressão aritmética. Tá? Como é que é uma progressão aritmética? Vamos lá. Vamos conversar aqui um pouco agora sobre progressão aritmética. Tá? Ó, a progressão aritmética tem a sua fórmula base da seguinte forma. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Certo? Onde esse AN aqui é o enésimo termo, aqui é o primeiro termo, aqui é o número de termos, aqui é a razão. Tá? A gente sabe que, por exemplo, numa PA, 2, 4, 6, 8, 10 e aqui vai embora, tá certo? A razão dessa PA, pessoal, é 2. Por que a razão é 2?
Porque a razão de uma PA é sempre um termo subtraído do seu anterior. Observe, 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. 6 menos 4 dá 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Então, isso, como é constante, é a minha razão. É a razão da PA. Ela é sempre constante. Tá certo? Em forma de subtração. Então, a minha razão será um termo, né, subtraído do termo anterior a ele. Tá legal? Aqui vai ser a minha razão da PA. Como a questão fala em prestações, ele quer a terceira e última prestação, perceba que as suas prestações elas são 200, 208, 204, decrescente. Né? Beleza, aqui eu já tenho, porque só são 3, mas se ele quisesse a 38ª prestação, não tem como você fazer isso aqui 38 vezes, tá certo? Você fazer isso aqui 38 vezes vai te dar muito trabalho, e aí você utilizaria, nesse caso, a fórmula de PA. Tá? Onde, nesse caso aqui, utilizando a fórmula de PA, presta atenção como é que isso iria funcionar. Eu quero o terceiro termo da minha PA, onde o primeiro termo é quem? Eu já encontrei aqui, o primeiro termo, 212. O primeiro termo é 212, certo? Mais o número de termos, 3, eu quero o terceiro termo. E a razão da minha PA? Bom, perceba que está decrescendo. O segundo termo é 208 e o primeiro é 212. Subtraia 208 menos 212. Essa razão vai dar menos 4. Menos 4. Menos, professor, negativo. Não é uma aula de PA, tá bom, gente? Depois eu venho aqui no canal trazer uma aula de PA para vocês. Tá? Mas perceba que 208 menos 212 vai dar menos 4. Então, nós vamos ter essa continha para fazer. Olha só, o terceiro termo será 212 mais 3 menos 1, 2, vezes menos 4. Então, aqui eu vou ter A3 igual a 212, mais com menos dá menos, 2 vezes 4 dá 8. Nós vamos ter aqui o terceiro termo igual a 212 menos 8, pessoal, dá quanto? Vai dar 204, certo? Que é a terceira prestação que ele está pedindo. Tá legal? Deu para entender aí? Então, 204, resposta da questão, letra C. Olha aqui para mim. Deu para entender, pessoal? Então, é assim que funciona essa questãozinha de sistema de amortização constante. É basicamente isso, tá legal? Bom, depois eu venho aqui no canal trazer uma aula de forma mais completa, mostrando aqui a teoria de forma mais abrangente e resolvendo outras questões que envolvem sistema de amortização constante. Tá certo? Nesse momento, espero que vocês tenham tido aí uma breve orientação de como é que funciona o sistema de amortização constante. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!